Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas da semana 4 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o Graphic Novel. Você sabe o que é isso? Oi, Marcos, o que você está lendo? Graphic Novel O que é isso? é um romance em quadrinhos. Que legal! É um gênero que traz para perto a boa literatura Assim a gente se diverte. e conhece boas obras. Quando terminar de ler, você me empresta? Claro, sempre bom compartilhar. Então, pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho, sobre o Graphic Novel. Então, vejamos aqui. As Graphic Novels, romance gráfico em português, são HQs que apresentam conteúdos voltados para o público adulto. Com histórias longas, densas e elaboradas como os romances, geralmente usam como suporte livros com edições caprichadas, papéis e impressões de alta qualidade. Como exemplo importante dessa forma de arte, temos a obra Maus, de Art Spiegelman, publicada em duas partes em 1986 e em 1991. Nesse romance, o autor narra as memórias de sua família pela perspectiva de seu pai, que com sua mãe passou pelos horrores do Holocausto na Alemanha nazista. Na história, os judeus são representados pela figura de ratos e os nazistas aparecem como gatos. Em 1992, Maus ganhou o Prêmio Pulitzer de Literatura oferecido a obras jornalísticas. Foi a primeira vez que uma história em quadrinhos ganha esse tipo de reconhecimento. Quais os elementos de uma graphic novel? Vejamos na lousa. Então, pessoal, numa graphic novel, nós vamos ter a presença da linguagem verbal, que é expressa por meio de palavras escritas ou faladas, e a linguagem não verbal, que utiliza imagens, gestos, posturas, ilustrações, placas para expressar a mensagem. E nós temos também a linguagem híbrida ou mista, em que aparecem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O processo de adaptação de um romance para uma graphic novel exige muito de seus autores. Para ilustrar esse processo, vamos ver um exemplo. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda como o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Então aqui nós temos o texto original, um fragmento do texto O Curtiço, de Aloysio de Azevedo. E aqui do lado nós vamos ter a adaptação para o Graphic Novel. Então, João Romão trabalhou dos 13 aos 25 anos numa taverna no bairro de Botafogo. Acabou recebendo a venda como pagamento dos salários atrasados. Observem que aqui houve apenas um resumo do texto original, porque numa graphic novel a necessidade, o espaço é pequeno, então há necessidade de que sejam utilizadas poucas palavras. E aqui, pessoal, nós vamos ter as questões relacionadas a esse conteúdo. Então, os emojis foram criados em 1999 pelo designer japonês Shigetaka Kurita, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa linguagem, é correto afirmar. Então, nós temos aqui os emojis, e aí nós temos as alternativas. Os emojis complementam, a linguagem verbal, expressando emoções dos emissores da mensagem. Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há uso de linguagem verbal e não verbal.
Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. Os emojis são sempre utilizados como os emotions, outro tipo de linguagem não verbal. Os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras. Então aqui vocês vão observar, né, os emojis para depois vocês poderem responder direitinho a essa questão. Número 2. Sobre a linguagem verbal e não verbal, é correto afirmar que a linguagem verbal e não verbal são duas modalidades de comunicação que nunca são empregadas juntas. Então observem aí que é uma inverdade, né? Porque nas graphic novels elas são empregadas juntas. A linguagem verbal representa a linguagem formal, enquanto a linguagem não verbal é representada pela linguagem informal? Não, né, pessoal? A linguagem verbal pode ser tanto formal como informal, tá? Letra C. A linguagem verbal é sempre culta e segue os padrões da gramática da língua? Nem sempre, né, pessoal? Depois nós temos a linguagem não verbal não pode ser realizada nem com fala, nem com escrita? Cada afirmativa estranha, né? E depois nós temos a letra E. A linguagem verbal também pode ser chamada de linguagem mista, pois utiliza diversas variantes da língua. Bom, pessoal, vocês vão analisar aqui e vocês vejam aí por eliminação, né? Vocês têm de ver a menos incorreta aqui, tá? Depois, número 3. Abaixo você verá a apresentação de outro importante personagem de O Cortiço, que é a Bertoleza. Bertoleza também trabalhava forte, a sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês. E apesar disso, tinha de parte quase o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompando como uma besta. Então aqui nós temos o trecho, né, desse livro do Cortiço, apresentando a Bertoleza. E aqui do lado nós vamos ter a questão. Se você fosse o autor e tivesse que reescrever o trecho adaptado para a graphic novel, como ele ficaria? Quais informações do texto original você acrescentaria? Reescreva o texto com as mudanças necessárias. Então vocês vão voltar ao texto, imaginar as cenas, depois vocês vão descrever como que vocês fariam, né? Então, eu tenho aqui poderia dar aqui uma sugestão, mas é importante que vocês mesmos tentem elaborar e produzir, né, a sua graphic novel, né? Ou um quadrinho para a graphic novel. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu vou deixando uma mensagem. A vida é uma prova difícil e não adianta querer copiar as respostas da vida dos outros, porque as perguntas são diferentes. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.